Diz assim, Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Repita comigo, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. 1, 2, 3. Entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o errado no ponto correspondente que ele estava. Descobriram no telhado o ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Você pode se sentar dando glórias a Deus? Aleluia! Estamos aqui diante de uma história onde Jesus novamente entra na cidade de Cafarnaum. Quando estudava para essa mensagem, algo me chamou a atenção. A definição, o significado da palavra Cafarnaum é Vila de Cafarnaum. Um dos significados é esse. E o segundo significado que me chamou a atenção é que Cafarnaum é igual ao lugar de desordem. É um lugar de bagunça. Diz a palavra que Jesus entrou novamente em Cafarnaum. Sempre que houver a necessidade de corrigir-se uma bagunça, Jesus vai entrar. E aqui é que está o problema. Muitas pessoas estão fugindo de Jesus. Porque Jesus, quando entra, ele não entra para resolver um pequeno problema. Ele não entra para dar um jeitinho. Ele não entra para corrigir um erro na vida profissional. Ele não entra para corrigir um erro na vida sentimental. Ele não entra para corrigir uma situação na vida espiritual. Não, Jesus quando entra, ele entra para dar jeito, para arrumar tudo. E a grande questão é que esse tudo que Jesus arruma, na maioria das vezes, desarruma aquilo que a gente achava que estava arrumado. Quando Jesus entra para arrumar, ele entra para arrumar tudo. E aí é que muitas pessoas correm de Jesus. Por quê? Porque elas sabem que Jesus, quando entra, ele vai entrar para arrumar tudo e vai desarrumar aquilo que a pessoa achava que estava arrumado. Então, não, Jesus, toca aqui nessa área, nessa aqui não toca não, porque aqui foi eu quem fiz, aqui foi eu que escolhi assim, não toca aqui não. Esse não é o meu Jesus. Porque o meu Jesus, quando entra, ele entra para mudar a situação toda. É por essas e por outras que muitas vezes a nossa vida vira de cabeça para baixo. Fica em paz, é Jesus que está corrigindo. É Jesus que está arrumando. E aí a gente fica naquela, ai, mas não era assim, querido, é do jeito que Jesus quiser. Ele é Senhor. Ele entrou naquela casa, ele entrou na cidade de Cafarnaum, ele entrou no lugar da desordem, para dar ordem, porque as coisas com Jesus são feitas com ordem e decência. Ainda que o Jesus, o Senhor Jesus, bagunce tudo aquilo que você acha que está arrumado. Glórias a Deus. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Jesus vai arrumar aquilo que está desarrumado. Se Cafarnaum é um lugar de desordem, eu me faço uma pergunta. Porque dentro de uma casa, na intimidade, com Jesus pregando a palavra, alguns recebem o milagre, enquanto outros não recebem. Existem alguns porquês de alguns receberem o milagre, enquanto outros não recebem. Jesus, diz o texto, estava dentro de uma casa, estava em casa. Muito provavelmente, e aqui é uma discussão teológica, mas muito provavelmente esta era a casa de Jesus. Era o lugar onde Jesus habitava. Muita gente boa dizendo por aí que Jesus não tinha nem casa, né?
mas era o lugar onde ele habitava. E é interessante notar que muitos estavam ali para ver o milagre, mas não para receber o milagre. Qual é a sua motivação quando você vem à casa de Deus? Porque ali estavam os escribas e fariseus prontos a criticar a Jesus. Ali estavam pessoas curiosas para ver se alguma coisa aconteceria. Ali estavam alguns para saber se realmente as coisas estavam corretas ou não. Jesus sempre vai olhar para a motivação do meu e do seu coração. Qual é a sua motivação quando você vem à casa de Jesus? O que você vem buscar na casa de Deus? E esse é um dos motivos pelos quais alguns recebem milagre e outros não recebem. Porque as pessoas estão respondendo às demandas de uma religião. E toda religião cega, toda religião aliena e toda religião aprisiona. Nós ainda hoje cometemos o erro de discutir com as pessoas sobre religião, que a minha religião é melhor do que a sua, porque eu sou melhor do que você, porque na minha igreja, naquela igreja, na outra igreja, aí, querido, entenda uma coisa: a pior coisa que você pode fazer é discutir religião com alguém. Não discuta religião. Permita que as pessoas experimentem um relacionamento com Jesus. Porque se as pessoas experimentarem um relacionamento com Jesus, elas nunca mais vão querer saber de religião. Quando você experimenta um relacionamento com Jesus, toda e qualquer religião perde todo o seu sentido. Jesus estava dentro de casa, mas as pessoas estavam ali mais preocupadas em bloquear o acesso a Jesus do que receber da palavra. Já reparou que religioso é assim? Ah não, você não pode fazer isso, você não pode usar brinco, você não pode usar batom, você não pode usar maquiagem. Se você é mulher e usa calça, você vai para o inferno. Se você é homem e joga bola e usa short, você também vai para o inferno. Isso é religião, querido, falando. É religião que diz que quem não é casado não pode se batizar. É religião que diz que quem não é casado não pode tomar santa ceia. Mas sabe o que é engraçado? Quem não é casado não pode se batizar, quem não é casado não pode tomar santa ceia, mas quem não é casado pode dar dízimo e oferta. Contraditório, não? Isso é religião. Onde estiver o Espírito de Deus, ali estará a liberdade. Não use, pois, a liberdade para dar ocasião à carne. Jesus veio para libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Contudo, a liberdade que Cristo nos dá não é motivo, não é autorização para a libertinagem. É isso que as pessoas não entenderam. Jesus nos chama para um relacionamento de liberdade. Mas esse relacionamento de liberdade não é igual a um relacionamento de libertinagem, onde eu posso tudo, eu faço o que me der na telha. Aí é que está o engano. Fazei todas as coisas com ordem e decência. Fazei todas as coisas com ordem e decência. E quando isso acontece, aqueles que querem espiar a nossa liberdade, como Paulo disse aos Gálatas, tentam nos taxar. Conservadores, isso, aquilo, porta larga, igreja da porta larga e coisas do tipo. Ei, querido, preste atenção. Se fosse somente, se a salvação viesse somente pelo fato de nós obedecermos algumas regras, seria muito fácil. Bastava obedecer algumas regras e o céu nos estaria franqueado. Bastava estarmos filiados a alguma denominação e a salvação nos estaria franqueada.
mentira, porque não são as regras, não são as denominações que salvam. Efésios 2:10 diz que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, por meio da graça. Somente Cristo salva, somente Jesus cura, somente Jesus liberta. E as pessoas estão criando da liberdade que Cristo nos deu uma prisão. É por isso que a maioria das pessoas não quer saber de evangelho, porque elas se sentem aprisionadas, elas se sentem discriminadas, elas se sentem humilhadas. Por quê? Porque quando chegam em alguns lugares, tudo que recebem é desprezo, olhar torto, sorrisinhos sarcásticos. Jesus veio para se relacionar conosco. Jesus não veio para nos aprisionar em uma algema chamada religião. Jesus entra na casa e de toda aquela multidão que fechava a porta, que bloqueava a porta, que bloqueava o acesso a Jesus, ninguém recebeu o milagre. Mas ainda assim o texto diz que Jesus lhes ministrava a palavra. Pode parecer algo contraditório Jesus observar a motivação das pessoas, analisar e ver e saber que a motivação das pessoas é errada, mas mesmo assim ministra a palavra àquelas pessoas. E eu me pergunto, por que Jesus fez isso? Porque ele poderia bem, já que vocês estão com a motivação errada, eu não vou pregar, eu não vou falar, eu não vou ensinar, eu não vou curar, eu não vou libertar. A motivação de vocês é errada. Por que Jesus não fez isso? Sabe por que Jesus não fez isso? Porque mesmo em meio a uma multidão de pessoas com a motivação errada, existem pessoas de coração sincero, com a motivação correta, e é para esses que Jesus ministra. Ei, querido, você deve ministrar para aqueles que estão com a motivação correta. Aqueles que têm a motivação incorreta, deixa que Jesus trata. Motive para quem? Pregue para quem tem a motivação correta. É isso que a gente precisa entender. Porque no meio de muitos, alguns vão aproveitar aquela palavra. Nós devemos ministrar para aqueles que estão prontos para receber de nós, porque quem não está pronto para receber de nós não vai receber. E se forçarmos, estarão ali forçados por algum motivo. Por algum motivo. Então, casa cheia nem sempre é sinônimo de motivação correta. Na verdade, quase nunca. Casa cheia nem sempre é sinônimo de motivação correta. Essa é uma verdade dura que muitos não falam. Mas Jesus disse: eu quero que a minha casa se encha de pessoas com as motivações corretas. Se a motivação não for correta, você não recebe. Paulo diz a Timóteo: aquele que milita não é recompensado se não militar legitimamente, ou seja, com a motivação correta. Eu repito, qual é a motivação que você tem quando você vem à casa do Senhor Jesus? Glórias a Deus. Por que a maioria não recebeu e só um homem recebeu naquele culto? Entenda, a casa estava cheia, Jesus estava presente, tinham ali muitos doentes, mas só um recebeu. Uma coisa falando de motivação errada. Mas eu tenho aprendido que quem tem um propósito com Jesus persevera até o fim.
tudo vai acontecer para que você pare. Tudo vai conspirar para mostrar para você que está tudo errado, que não é por ali, que a coisa não vai fluir, que a coisa não vai andar. Mas eu entendo que se tentarem bloquear a minha entrada, o meu acesso a Jesus, eu vou lá para cima do telhado, para abrir um buraco no telhado e chegar perto dele. Não interessa a motivação dos outros, não interessa o erro dos outros, não interessa a falha dos outros. Eu vou lá e vou chegar perto de Jesus, porque o meu órgão é chegar perto de Jesus. Eu tenho um propósito de chegar perto de Jesus. Não interessa se estão querendo barrar a minha porta, barrar a minha entrada por aquela porta. Eu vou encontrar um outro caminho. Porque não é brincadeira. Uma multidão barrando a sua entrada. Você tem que ter um propósito muito firme para continuar perseverando até encontrar a Jesus. Ei, querido, existem pessoas que estão tentando impedir você de chegar a Jesus, mas persevere, continue buscando, continue lutando, continue orando, continue batendo a porta, porque quem bate a porta se abre. Não pare, não desista, Ele está no controle. Nós temos milhares, literalmente milhares de motivos para parar. Mas que poder é esse que continua nos impulsionando à frente? Que poder é esse que continua nos falando, vai dar pé, continua, não pare. Quando tudo diz, você não vai conseguir. Quando tudo diz, você vai ter que parar, você vai ter que desistir. Que poder é esse que nos impulsiona em frente? Quando todas as circunstâncias dizem não, você não vai conseguir. Que poder é esse? Que amor é esse? Aqueles homens viram as portas, as entradas bloqueadas como muitos talvez tivessem visto e desistido. Quantos, vendo a porta bloqueada, voltaram atrás? Quantos? Mas nós não somos daqueles que desistem, nós somos daqueles que perseveram pela fé. Ei, querido, se a porta está bloqueada, você vai dar um jeito, vai pedir uma direção, vai pedir uma orientação a Jesus, para você poder chegar mais perto dele. Mas se você tem um propósito com ele, persevere até encontrá-lo. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Aleluias. Quantas vezes, querido, me disseram que eu não ia chegar? Quantas vezes bloquearam a porta para mim, fecharam a porta para mim? Quantas vezes bateram com a porta na minha cara? Mas sabe o que eu aprendi? Que quanto mais nãos eu recebo, mais próximo eu estou do sim. Vencedor não é aquele que vence todas as batalhas. Vencedor é aquele que não desiste das suas batalhas. Existem batalhas que eu e você vamos perder. Existem portas que vão se fechar nas nossas caras. E por que se fecharam? Talvez porque o homem achou que estava fechando uma porta, mas na verdade não foi o homem. Foi Jesus usando aquela pessoa para fechar uma porta que não era para nós entrarmos. Jesus não queria que aqueles homens entrassem pelos caminhos comuns e convencionais por aquela porta. Por isso o próprio Jesus permitiu que a porta fosse fechada. Porque eu entendi que a porta que o Senhor fecha, homem nenhum pode abrir, nem a perseverança, nem a nossa força de vontade, nem o nosso desejo, nem a nossa oração, nem o nosso jejum, nem a nossa campanha, nem os maiores hábitos espirituais que desenvolvemos.
Se Jesus fechou a porta, está fechada e homem nenhum pode abrir. Mas também aprendi que a porta que ele abre, nem o inferno todinho pode fechar. Nem o inferno todinho pode fechar uma porta que Jesus abre. É por isso que o inferno trabalha tanto contra nós. Por quê? Porque ele sabe que não pode fechar aquela porta que o Senhor Jesus abriu. Então ele tenta nos desanimar, a ponto de nós desistirmos da porta que o Senhor abriu. E como se dá isso, pastor? Você não vai conseguir, você não vai à frente, você não vai prosperar. Isso não deu certo, ninguém nunca fez isso, ninguém nunca conseguiu. Você é pobre, deixa de ter mania de rico, mania de grandeza. Olha para você, quem você acha que você é. Tu está vendo que tu não tem condições de fazer isso? É assim que o diabo tenta nos parar, porque ele sabe que se nós continuarmos caminhando, a gente vai entrar pela porta. Por isso continue caminhando, continue caminhando, continue caminhando, aconteça o que acontecer, continue caminhando. Estão destacando pedras, continue caminhando. Estão falando mal de você, continue caminhando. Estão dizendo que você não vai chegar, continue caminhando, continue caminhando. Aleluia! Continue caminhando, aconteça o que acontecer, a família se levantou, continue caminhando. Continue caminhando, porque a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Está aberta e pronto. Aleluia. Amigos disseram que a Serra não nasceria. Aconteceu de tudo para a Serra não nascer. Tudo que você puder imaginar e o que você não puder imaginar. Até hoje há pessoas que dizem que eu não sou pastor, estou nem aí. Eu sou pastor de quem me reconhece como pastor, de quem não me reconhece, não sou bom. Simples assim. Eu passei a minha infância ouvindo pessoas que amam dizer: você não vai ser feliz, tu não vai ser feliz. E hoje, graças a Deus, eu sou feliz com a minha esposa e com a igreja que Deus me deu, com os meus filhos, com tudo que Deus tem me dado. Eu sou muito feliz, graças a Deus. Agora, se eu acreditasse naquilo que disseram para mim, você não vai ser feliz. Tudo que eu fiz na minha vida foi debaixo de luta, foi debaixo de pau, foi debaixo de pancada, mas eis-me aqui. Ele me trouxe até aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E hoje eu fico feliz por tudo que Deus tem feito neste ministério, neste lugar. Eu vejo multidões entrando por essas portas. Eu vejo um povo sedento, um povo distante, um povo que precisa da palavra de salvação que nós temos, entrando por essa porta. Por quê? Houve um tempo que éramos apenas 3. Hoje a estrutura está melhor e vai melhorar mais ainda. Mas falou isso não para te comover. Falou isso para mostrar a você o quanto você vai caminhar se você não parar. Houve um tempo que nem microfone tínhamos. E hoje estamos aqui. Dia 19 de julho, completaremos o nosso primeiro ano, o nosso primeiro culto. 15 pessoas não estiveram. Algum tempo depois, apenas 2 pessoas estiveram nos cultos. Isso impediu o culto de acontecer? Não. Continua acontecendo da mesma forma. Eu preciso entender que pessoas que disseram que eu era um falso crente, tu é um falso crente, rapaz. Esse negócio de Jesus teu aí é fogo de palha.
Está querendo me enganar? Eu te conheço, Rocha. Eu sei quem você é. Está pensando que tu me engana? Hoje, essas mesmas pessoas são abençoadas por minha vida, por meu ministério. E eu aprendi a não revidar, a não bater boca. Deus, o Senhor Jesus está me levando para alguns lugares difíceis. Confesso a você, eu entendi que a minha ira não vai produzir a justiça de Deus, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu aprendi isso. Eu precisei aprender isso. Eu precisei entender que Deus permite a oposição dos homens, das pessoas, para que aquela oposição seja um adubo para o seu ministério crescer. Ninguém cresce na inércia. Mar calmo não forma bom marinheiro. Quando você inicia o ministério, quando você inicia qualquer coisa para Jesus, você coloca um alvo nas suas costas bem grande. E te prepara que tu vai tomar bala, vai tomar flechada de tudo quanto é lado. Muitas vezes daqueles que você menos espera. É por isso que quem tem um propósito com Deus tem que perseverar até o fim. Porque só vê milagre de Deus na sua própria vida aquele que persevera até o fim. Quem quer milagre de Cristo tem que perseverar. Quem quer milagre em Cristo tem que continuar. Porque quando você dá um passo em direção a Cristo, Cristo dá um passo em direção a você, para que o propósito dele na sua vida se cumpra. Mas se você para, Jesus também para. Se você não faz, Jesus também não faz. Ué, pastor, como assim? Então é uma troca? Não, porque o que Jesus tinha que fazer por você, ele já fez. Mas Jesus, como eu disse na semana passada, mais reage do que age. Ele reage às nossas decisões. Ele age através de mim e de você. Mas a partir daí, ele vai reagir àquilo que nós fizermos, não àquilo que nós falarmos. Jesus não reage àquilo que nós falamos. Ele reage àquilo que nós fazemos. É por isso que você vê tantos homens e mulheres falando assim, tem alguma coisa errada aí. Sabe por quê? Porque é só palavra. Falar é barato demais. Não paga imposto. Não paga imposto. Então, quem tem um propósito com Jesus persevera. Esse texto me mostra também que quem tem um propósito com Jesus usa uma estratégia diferente da multidão. A multidão estava bloqueando a porta e ninguém mais podia passar. Olha o versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Quem tem amigos como estes homens, que são capazes de levá-lo a Jesus, de utilizar uma estratégia como essa, para levá-los a Jesus, tem que se congratular, tem que agradecer muito a Deus. Porque os amigos que se tem na maioria dos casos são pessoas que te afastam de Jesus. São pessoas que te levam para a religião. São pessoas que te levam para tantas coisas, menos para perto de Jesus. E não adianta. Você é a média das 5 pessoas com as quais mais você convive. Por que será que em alguns lugares as pessoas têm o mesmo estilo de vida, as pessoas têm mais ou menos as mesmas atitudes, trabalham mais ou menos nos mesmos lugares, ganham mais ou menos as mesmas coisas, têm um pensamento muito semelhante? Por quê? Isso é um espírito príncipe, irmão. Isso é um espírito territorial que domina sobre aquele lugar. Tu já reparou que existem lugares
que são verdadeiras pocilgas. Os próprios moradores fazem do lugar um chiqueiro, jogam lixo na rua, lixo no chão, quebram tudo quebrado. Em alguns lugares, diferentemente, você vê que pode não ter riqueza, pode não ter dinheiro, mas você vê que é uma casa arrumada, uma casa direitinha, tudo no seu lugar, uma família bem constituída. Por que isso acontece? Isso acontece porque depende de quem domina, quem rege aquele lugar, quem rege aqueles ares. Existem espíritos territoriais, e a gente está sendo enganado por um tal de expulsar demônio que está rolando por aí, é verdade, mas a gente não entende que espírito territorial não se manifesta nas pessoas. Quando Daniel começa a orar para buscar a revelação de Deus a respeito do livro de Jeremias, que ele lê que 70 anos o povo de Israel estaria cativo em Babilônia, diz o texto bíblico que um anjo começa a vir trazer a resposta a Daniel desde o primeiro dia que ele começa a orar. Mas o anjo diz: mas o príncipe da Pérsia me impediu de passar, eu tive que chamar a Miguel. Ei, querido, o príncipe da Pérsia é um espírito territorial. Existem espíritos que dominam sobre lugares, sobre casas, sobre famílias. Tu pode reparar que na maioria das vezes os erros dos pais se repetem nos filhos. Os enganos dos pais se repetem nos filhos. Espíritos territoriais. Espíritos territoriais. Então a gente precisa entender isso. Se você é um amigo que é capaz de carregar alguém para mais próximo de Jesus, você vai entender que você é um realizador de milagres. Porque, repara aí no versículo 5: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados são perdoados. Entenda, não foi a fé do paralítico que levou Jesus a liberar a palavra, foi a fé daqueles homens. É por causa da tua fé, é por causa da tua fé que milagres vão acontecer na vida de muitas pessoas. É por causa da tua fé, da tua disponibilidade de levar pessoas próximas a Jesus, que a realidade de pessoas vai ser mudada. A sua fé gera o milagre de alguém. Guarda isso no teu coração. A tua fé gera o milagre de alguém. É a tua fé. Porque aqueles homens estavam carregando o paralítico numa maca, numa cama. 4 homens. Eles chegam diante de Jesus e a porta está bloqueada. Eles não desistem, procuram uma estratégia diferente e vão para um ponto estrategicamente, abrem um buraco no telhado e colocam aquele homem diante de Jesus. Ei, querido, preste atenção, é a tua fé que vai gerar o milagre de muita gente. E eu tenho visto isso acontecer nessa casa de oração. Pessoas que estão perdidas, pessoas que não têm mais esperança, pedem oração a esse povo, ao povo da CA. O povo da CA ora e Deus manda a resposta. Quantos casos de cura de Covid, quantos casos de cura de diversas doenças, quantas portas de emprego abertas, quantos casos de libertação de câncer, quantos casos de libertação de depressão em um ano. A sua fé vai gerar o milagre de alguém. A sua fé vai gerar o milagre de alguém. A porta estava bloqueada. A Bíblia não mostra que aqueles que bloquearam a porta receberam um milagre, mas mostra que aqueles 4 homens geraram um milagre na vida do paralítico, porque eles não aceitaram a dita realidade como era. E sabe o que é interessante? Olha lá o versículo 10, por favor. Começa uma discussão entre os escribas e os fariseus
Porque Jesus libera uma palavra: homem, os teus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus falam assim: ué, quem é esse aí que acha que pode perdoar pecado? Só quem perdoa pecado é Deus. Ele fala: para vocês entenderem que o Filho do Homem tem poder nos céus e na terra para perdoar pecados, a ti eu te digo, está aqui, ó, versículo 11 já, falei daí, mas vai no 11. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jesus, entre outras coisas, estava dizendo: vocês estão discutindo religião, vocês estão discutindo se eu posso ou não perdoar pecados. Mas para que vocês entendam que eu posso não apenas perdoar pecados, eu falo para você: homem, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Sabe o que é interessante notar? Que bloquearam a porta para que aquele homem não chegasse próximo a Jesus. A fé de 4 homens levaram aquele paralítico mais próximo de Jesus. E exatamente pela fé de 4 homens colocaram aquele paralítico próximo a Jesus, que é aqueles que tentaram bloquear a porta para que ele não entrasse, e viram o milagre dele acontecer diante dos seus olhos. É assim com quem se aproxima de Jesus. As pessoas tentam te difamar, as pessoas tentam falar mal de você, as pessoas tentam te parar, as pessoas tentam bloquear a tua porta, mas são essas mesmas pessoas que vão ver o milagre de Jesus na tua vida. Jesus fala: pega a tua cama, para você não se esquecer de onde você veio, levanta, anda e vai para a tua casa. Imagina, irmãos, a porta está fechada, Jesus está aqui, o cara não pode vir de lá para cá, ele teve que descer aqui. E o que acontece? Agora levanta, pega a tua cama para tu esquecer de onde tu veio e vai para a tua casa. E ele sai andando no meio daqueles que tentaram bloquear a sua passagem. Ei, querido, eu vim aqui para te dizer: deixa bloquear, deixa tentar falar, deixa tentar desanimar, mas eles vão ver o milagre de Jesus na tua vida. Por isso não pare, não pare, não pare. Eles vão ter que ver o milagre de Jesus na tua vida. Eles vão testemunhar o que Jesus fez por você. Eles vão testemunhar o que Jesus fez na sua vida. E fica a pergunta: para quê? Para dizer que você é bom? Para dizer que você é melhor do que quem quer que seja? Aleluias! Não! Para que todos vejam a glória de Deus se manifestando. Existem pessoas que estão precisando ver a glória de Deus se manifestando, e você vai ser o veículo da glória de Deus na vida de alguém. A igreja de pé em nome de Jesus.